estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, Salve Maria sei aonde Santíssima. está meu coração. O julgamento dos orgulhosos e o julgamento dos humildes. Esta questão aparece amplamente tratada na imitação de Cristo. Diz o autor o seguinte: sem quase dares por isso, singularmente esquecido de ti próprio, caminhas direito ao dia do juízo. Tem lugar na terra um autêntico e salutar purgatório. O homem paciente, que vítima de ultraje se aflige mais pela malícia dos outros que pela sua própria, que reza sinceramente por aqueles que o contristam e lhes perdoa do fundo do coração. Mais vale purificar-nos agora dos pecados e desenraizarmos os vícios do que esperar pela expiação na vida eterna. Ou seja, devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para uma purificação, né? Aquilo que Santa Catarina de Gênova viveu. Ela viveu um profundo purgatório aqui nesse mundo, na sua vida interior. Então, a gente deve pedir a Deus a graça de sofrer com paciência as provações que muitas vezes nos vêm. São João da Cruz fala assim: santo é aquele que vive bem os imprevistos. Claro que isso vai ser um treino, né? Vai ser aos poucos. Mais vale purificar-nos agora dos pecados, dos vícios, do que esperar pela expiação na vida futura. Cada vício terá o seu tormento próprio. Humilde e pobre mostrarão nesse dia uma grande confiança, ao passo que o espanto envolverá o soberbo por todos os lados. Vê-se-á então que foi prudente neste mundo aquele que por Jesus Cristo não se importou que eu considerasse insensato e desprezível. Aplaude-se-ão as tribulações sofridas com paciência. O desprezo das riquezas terá mais peso na balança que todos os tesouros da terra. As obras santas assumirão maior relevo do que os discursos cheios de floreados. Portanto, tudo é vaidade, é certo amar a Deus e servi-lo. Porque aquele que ama a Deus com todo o coração não receia a morte, nem o juízo, nem o inferno, porque o amor perfeito assegura-nos o acesso a Deus. E aconselha-nos a considerar os íntimos juízos de Deus, para não nos orgulharmos do bem que tivermos feito. A nossa paz não deve de forma alguma depender dos juízos dos homens. Em vez de dar importância aos vãos juízos dos homens, atribuamos humildemente tudo a Deus, porque só Ele conhece tudo. Não procuremos sondar os segredos de Deus, dos seus juízos. Humildes, alegrai-vos, pobres, estremecei de alegria, porque o reino de Deus está entre vós, se caminhardes na verdade. Feliz daqueles que ouviram, como Bernadette de Lourdes, esta palavra: não te prometo a felicidade nesta vida, mas na outra. Através de uma revelação especial, Bernadette vinha assim saber que estava predestinada, mas carregaria com muitas cruzes na terra. As cruzes, suportadas com resignação, constituem sinal de predestinação, diz Santo Tomás. Estas cruzes, que chovem, valem mais que uma chuva de diamantes. Depois da morte, havemos de compreender tudo isto. A providência aparecerá então de forma absoluta, irrepreensível, em todos os seus caminhos. Ou seja, aquilo que nós achamos que é desgraça hoje, que por que Deus não intervém, a gente vai ver que foram coisas que, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como um todo, para a glória, era uma oportunidade de santidade maior, uma oportunidade de unir-se mais a Cristo. Então, Deus vai mostrar que muitas coisas que aparentemente nos levam hoje ao desespero, ao medo, à angústia, são grandes diamantes que devem ser oferecidos ao Senhor como uma alma que se une a Deus na sua santa vontade.
Que Deus abençoe o nosso domingo e que o Evangelho de hoje nos ensine, de modo especial, a vencer o farisaísmo que possa haver dentro de nós. Aqui, o que é condenado no fariseu, no Evangelho de hoje, não é porque ele fala das coisas que ele fez de bom. Lá em Deuteronômio 26, existe uma parte do rito judaico onde de fato podia ser feito isso. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1 seguinte. Se você ler, você vai ver que lá existe uma parte onde a pessoa louva a Deus pelas graças recebidas e pelo que ele fez. Até aí não há problema. O problema é porque ele faz isso não reconhecendo que é um dom de Deus, mas ele atribui a si mesmo. Ele não reconhece como dom. Lá em Deuteronômio 26, eles até louvam pelo que fizeram. Era um mandato do Senhor, porém, eles não julgam o próximo. Já o que aconteceu com esse fariseu, porque ele julgou o próximo, ele desprezou, ele diminuiu o outro. Para que ele se tornasse grande, ele começou a desprezar o outro, se colocando acima. Então, o pecado de Lúcifer, a soberba, né? Como fala Santa Teresa de Ávila, todos os pecadores podem entrar no céu, menos os orgulhosos. Então, é o único pecado o tipo de pecador que não entra no céu se ele persistir nesse orgulho, porque o orgulho ele vai sendo o pai e a mãe de todos os pecados. Ou seja, quem tem orgulho tem todos os pecados em potência, ou seja, tem a capacidade de cometer qualquer outro pecado, em nome da própria imagem, em nome do reconhecimento. Que o Senhor hoje nos dê a graça de ter este coração novo, esta contrição perfeita, né? Que teve esse pecador publicano. Fala a palavra que ele saiu justificado. Ou seja, a contrição perfeita, ela é esse coração esmigalhado que se derrama diante do Senhor em arrependimento e reconhecimento da sua pobreza, da sua fragilidade. Que olha para dentro de si e percebe que não é digno nem de olhar para Deus, mas o Senhor nos purifica e nos dá a graça de um dia contemplá-lo. Amém.